Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê Áudio e Vídeo. Hoje eu estou com 3 convidados muito especiais, de um grupo que tem 8 empresas e que está no mercado há mais de 35 anos. Eu costumo não apresentar os meus convidados. É uma norma minha, porque eu acho muito chato dizer: está na minha frente fulano de tal que nasceu em Paraguai, não sei o quê. Paraguai é ótimo. Então, eu vou começar pela pessoa que está na minha frente, porque é a única mulher presente nesse podcast. E aí a gente vai se apresentando, faz aí um pequeno mini currículo da tua vida e nós seguimos o barco depois. Bora lá, então. Sou a Paula Sartori Seabra, atual diretora executiva da Competence, junto com João Sati, meu parceiro Shine também, no grupo G5. A Paula é uma mulher com essência que nunca vai perder de menina, acho eu, porque eu tô sempre brincando e isso... Colorada, colorada, que tô lá sempre, né, Nenê? Tem seus defeitos, né? Tem seus defeitos. Colorada, determinada, sou muito vai lá e faz, né? Mas acredito mais do que tudo que não faço nada sozinha. Quanto tempo tu tá no grupo? Olha, isso é uma boa pergunta, né? O grupo tem mais de 35, eu tô lá. Nem sei te dizer, Nenê. Já foram 3 passagens pela Competence, acho que no total dá uns 15, 20 anos, eu nem sei te dizer. Que bacana. Primeira vez que eu entrei tinha 17 para 18. Entrasse como o quê? Então, como assistente de Panvel. Ah, que legal. Há muitos anos atrás, ainda na sede da Lusitana. Na Lusitana. Na Lusitana. Saudade daquela sede, era Saudade, legal. aquela sede era bacana. Era muito bacana. Então... A Plínio já não foi tão bacana assim. A Lusitana era mais, sabe, ela era mais aconchegante. Era outro momento, né? Outra época, diferente. Eu acho que a Plínio teve seu grande valor também. Nossa, foi uma sede que deixou saudade também. Ela foi um marco, né? Foi. Porque foi, eu diria assim, foi a primeira agência que foi para uma super sede, etc. Sem dúvida, né? foi. Isto que o presidente é um cara low profile, né? Mas naquele momento ele se agigantou e botou, né? É que a Lusitana, ela ficava um pouco mais... não sei se por ser um prédio mais vertical, era mais discreto, ela tinha uma entrada mais recuada. Na Plínio, a gente ficou mais na vitrine, né? Não foi uma sede muito diferente da Lusitana, mas ela veio para a vitrine, né? É verdade. Então, apresentada a Paulinha, vamos para o segundo convidado. Bom, eu sou o João Sati, tenho uma longa jornada na história da comunicação gaúcha e brasileira, tenho muito orgulho disso, sou teu amigo há muitos anos, acho que mais que amigo, irmão, né? E ao longo dessa jornada eu aprendi muito, tive muitas oportunidades de fazer projetos marcantes e realmente o que me move na comunicação, e volta e meia me pergunto, né? Porque meus colegas de faixa etária, na maioria já estão pescando, estão na praia, estão surfando, estão escrevendo, né? Estão aprendendo italiano. Outro dia falei com o Beto Calage, ele está aprendendo italiano, acho maravilhoso isso. Mas eu continuo aqui, eu acho que eu não vou parar nunca, vou continuar incomodando meus concorrentes, porque isso me diverte, né? Eu gosto muito de estudar, gosto muito de escrever, ultimamente estou tendo um deleite muito grande com isso. E nos próximos dias estou lançando O Salto, meu 3º livro, onde a Paula e o Shine são muito parceiros, o Shine é responsável por toda a diagramação. E nessa semana a gente lançou também, esse trio aqui, o produto RS, né? E me perguntaram ontem, né, por que a gente fazia algo nessa direção, né? E eu digo, olha, talvez seja mais culpa minha nesse momento de querer começar a construir um legado. No lançamento do projeto, o Hernani Polo lembrou do Fórum de Combate ao Colapso Econômico e Social, que juntos, eu e ele e o Eduardo Fernandes criamos,
e que foi algo muito marcante. Mas eu também lembrei a ele que ainda na época de MPM, em 1986, 87, Simon, eleito governador do estado, foi sitiado no Palácio Piratini. Né? Eu era um jovenzinho, estava lá na MPM, eu era jovem Paula, só que na MPM, e MPM Propaganda foi a maior agência publicitária, né? A maior agência de comunicação desse país. E eu ocupava a função de diretor de planejamento, com 29 anos. Né? Isso me orgulha muito, né? Porque éramos 1.000 colaboradores e eu era um dos 7 que representava a MPM perante qualquer grande problema. Na época tu tinha Ribalta também? Não, eu tinha, mas tinha saído da Ribalta, deixei a sociedade com meu irmão e saí com um Santana velho, que eu tinha comprado na CIS Brasil, e me fui para a MPM. Cheguei lá com o Santana queimando óleo na lomba lá. Foi um período muito interessante. Subia Silvério. Subia Silvério, era uma fumaça andante, né? Mas, enfim, normalmente as pessoas não contam a subida da lomba, né? Só contam o período de pico, né? Mas eu venho do Vale, né? Eu lembro quando eu fui para a MPM, o Cotinha disse assim, lá no Vale, o Vale era lá embaixo, né? Tem meia dúzia de 3 ou 4 agenciazinhas, né? Eu digo, olha, cara, eu acho que tu te engana. Tem agências muito potentes, muito criativas, e que quando puderem, vão dar um salto, né? E eu sempre acreditei muito na capacidade de transformação do homem, né? Que é gerada por aquilo que o reitor Aloysio Bonen, lá nas priscas eras da Unicinos, quando a gente trabalhou para a Unicinos, a Unicinos, à época, tinha sido capa da revista Vejinha, a Universidade dos Gatos Pingados. E aí eu fui chamado para fazer um projeto e deu muito certo. A Unicinos virou aquele jogo naquele momento. Nós fizemos o primeiro vestibular com 7.000 inscritos e o segundo com mais de 9.000. Né? Mas a grande inspiração não era nossa, era do reitor Aloysio Bonen, que eu não sei nem se ainda está vivo, mas ele cunhou uma frase muito importante. Só o conhecimento garante a liberdade. E eu acredito muito nisso. Né? E para não tomar conta do programa todo, quero te agradecer a oportunidade e passar adiante a palavra para o meu querido amigo Shine. Bom, muito feliz em estar aqui também. Todo mundo me conhece como Shine, né? Mas meu nome é Cristiano. Tenho 20 anos de experiência já, eu venho da criação, né? Então comecei como diretor de arte lá em 2004. Passei por várias agências aqui em Porto Alegre, em São Paulo. Né? Na pandemia eu tive um momento ali de reinvenção, então eu busquei mais coisas fora da criação. Eu acho que isso me deu uma forma diferente de olhar para dentro da agência, então acho que isso me ajudou muito também. Então hoje eu atuo também como diretor de cena, escrevo, então acho que tem uma forma diferente de pensar criativamente, que eu acho que casou muito bem com o momento da Competence quando eu entrei, que era um momento de reinvenção. Então acho que juntos, né, a gente conseguiu chegar numa forma de trabalhar que ela vem se moldando dia a dia e vem crescendo, né? Então acho que isso é fundamental. Tenho 2 filhos, né? Então assim, uma parte pai minha é muito importante na minha vida também e muito, digamos assim, energética, né? Porque eles são muito pequenos. Gosto muito do que eu faço, assim, eu tenho uma relação com criatividade há muito tempo, assim, então a inquietude, a lógica de pensar coisa diferente e entender, né, para onde está indo e o que a gente pode fazer diferente no mercado. E principalmente quando a gente tem um ambiente onde precisa se desenvolver habilidades novas, isso me instiga muito, me dá muita vontade de continuar aprendendo. Sabe que dentro do grupo do G5 passaram, eu diria, os grandes criativos do Rio Grande do Sul. Me lembrei de 3 nomes. Do Eduardo Axelrod, do Marcelo Pires, né? E do Borer, né? Foram caras que revolucionaram o mercado, né? Que tiveram uma passagem muito grande e que fizeram parte de uma competência, um grupo G5 que se destacou violentamente no mercado, né? Era uma referência incrível. Assim como o João citou hoje a MPM, eu diria que a Competence foi um marco no Rio Grande do Sul. Com certeza, eu, como criativo, Desde sempre observei. 1991, né, João? Exatamente. Né? Então, são mais de 30 anos que está aí no mercado, etc. Claro que
eu diria assim, a inteligência do João superou tudo isso, né? O João é um cara que insaciável, né? Ele tem um gosto pelo conhecimento e pelo conteúdo que ultrapassa, eu vou dizer uma coisa forte, esse mercado carente. Esse mercado é muito ruim. Esse mercado não prosperou e não dá oportunidades às pessoas que são além da... É verdade. Tô falando do legado, é algo que me inspira muito, né? Quando a gente senta numa mesa com pessoas mais inteligentes que a gente, nos inspira a fazer melhor, né? Então, tá num local como a Competence, que tem uma história tão importante, que tem um legado tão importante, com certeza é algo que dá uma força de vontade para a gente superar, né? Eu sempre gostei de desafio, assim, de ter desafios na minha vida foi o que sempre me motivou. Então, essa lógica de olhar para o legado e entender que eu quero fazer algo maior é muito importante. E o João é um cara que eu aprendo muito isso, porque ele é literalmente insaciável, né? Ele tem essa sede de conhecimento e vontade de superar, de fazer o sucesso e de mostrar o quanto aquilo que está sendo executado tem uma importância. Eu acho que o criativo não tem isso como perfil de pessoa, porque ele é um ser diferente, né? Em alguns momentos ele não sabe se vender, ele não sabe mostrar o seu trabalho. Tu acredita naquilo que o Coronel diz? O criativo tem que contar história? Eu acho que é uma parte do trabalho do criativo, né? O criativo que só conta história, ele vira chato, né? Ele não tem interessância, né? Eu acho que ele precisa... Você não tá chamando o Coronel de chato, né? Não, o Coronel eu conheço, eu gosto muito do Coronel, eu gosto muito dos poemas dele, inclusive, mas ele não pode se prender a uma coisa só, eu acho que é isso que é fundamental. Foi isso que eu aprendi muito também com a própria pandemia e a lógica como eu mudei a minha forma de agir. Hoje eu acho que um criativo que só é criativo, ele é desinteressante, ele não agrega mais coisas do mundo, né? Ele não traz mais coisas do mundo, porque há 10 anos atrás tu vivia criativamente bem, olhando referência, olhando o archive, olhando o que estava acontecendo em Cannes, e tu baseava o teu trabalho, eu sei, eu tenho que ir por aqui, eu vou fazer sucesso. Hoje não existe mais isso. Hoje a gente tem uma relação completamente diferente com criatividade e com o que é criativo. Então, essa forma de atuar, se não vir da pessoa, e se a pessoa não tiver uma relação interessante com a vida para trazer isso para o trabalho, eu acho que fica aquém e acaba não sendo mais criativo hoje. Paulinha, como é que é transmitir isso tudo para o cliente? Gente, transmitir isso tudo como é que pro ele cliente, te entende? a gente tem uma lógica um pouco diferente, né? Porque, como eu disse não antes... é a loja que te entende, mas... Não é a loja que te entende, mas ele nos entende justamente porque a gente pensa além do problema dele, é a solução pensando no negócio. Né? Visualizando de que forma nós vamos responder para que aquele negócio aconteça e aconteça com sucesso. Né? Então, a gente pensa a lógica do negócio do cliente para depois pensar a solução criativa e estratégica em si. Né? Então, a gente precisa primeiro entender do negócio do cliente. E daí fica fácil de conseguir. João, o Nizam disse esses dias, já deve ter lido, que a propaganda não é mais a alma do negócio. O que é a alma do negócio é a estratégia. Concorda? Eu acho que o Nizam finalmente acordou para aquilo que faz a diferença. Né? Ele é um baita publicitário, né? Eu respeito ele profundamente, mas eu acho que ele é um marco de término da super ideia. Né? Do cara nem entendeu o briefing ainda e já está com a ideia. Né? Eu, como tu falasse, eu convivi com muitos criativos. Né? Agora, isso me trouxe uma riqueza muito grande para interpretar essas cabeças que são maravilhosas. Né? Mas algumas estão a serviço da arte e outras estão a serviço do ego. Então, e falo isso com meus 67 anos, eu já não estou muito preocupado com o que o resto vai achar. Né? Eu estou mais preocupado em falar o que eu entendo nessa altura do campeonato. Então, o Nizam é um cara muito interessante, voltando ao Nizam. Sim, a estratégia é o coração de tudo, né? Mas aquilo que a Paula falou é fundamental. O que tem que acontecer para acontecer o que precisa acontecer? Essa é a grande questão, né? O que deve acontecer para acontecer aquilo que precisa acontecer? E nós trabalhamos, Nenê, com um novo paradigma focado em algo muito simples, né? Nós entendemos que as house agencies são um dado de realidade.
que os birôs também são um dado de realidade. O próprio Rafael montou um birô, né, creative, né? Mas falta o penso estratégico, tu está me entendendo? Então tu não consegue fazer nada que gere alto impacto de vendas. Porque no final do dia, David Ogilvy já falava isso. A música que o anunciante, que o empresário mais gosta é o tilintar do caixa. Então, se não vender, tu sabe por ti como empresário, se não vender, se no final do mês não tiver caixa para pagar a estrutura, pagar a operação, não adianta nada. Então, essa longa caminhada, que eu falava há pouco, são quase 40 anos, né, onde convivi com reis, com imperadores, com presidentes, com tudo que tu possa imaginar, e aprendi isso muito com Antônio Mafuz, né, até conversa de mano, a conversar de igual, né. Isso me fez me sentir muito confortável quando eu digo o seguinte: nós temos que produzir sucesso. É ambicioso? É. O que é o sucesso? Há meses atrás, eu conversando com o Leandro Melnick, às vésperas da gente lançar o Nilo Square, o Nilo Square. Ele dizia para mim: João, tem que dar certo, é um VGV muito alto. Eu digo: então vamos definir o que será o sucesso. E aí nós definimos 3 KPIs: vender rápido, vender muito e precificar acima do mercado. Passado um tempo, estávamos eu e ele, e mais a turma dele, em São Paulo, ganhando o maior prêmio da indústria brasileira do mercado imobiliário. E ele me olhou e disse: vender rápido, vender muito, precificar acima do mercado. Então, isso pressupõe o seguinte: não é um golpe criativo. Isto é conseguir aterrissar uma estratégia que faça sentido para alguém. Então, tem coisas que realmente eu sempre digo, né? O reitor Bonen tinha razão. Né? Só o conhecimento garante não só a liberdade, mas a evolução. Então, se tu conseguir entender que tu tem que ser valor para alguém, tu tem que enxergar esse alguém. Quando a gente fez a estratégia do Nilo Square, a gente enxergou esse alguém. Quem era o alguém para os blocos residence, né? E ali a gente já definiu um primeiro passo, né? Nós não vamos enquadrar essa operação como um grande prédio residencial que tem uma grande área condominial. Que daí a gente é igual o do vizinho ali adiante. Nós vamos enquadrar como um resort, porque resort é como o cérebro lê. O cérebro só lê imagens, não lê palavras. Então, quando tu fala resort, na cabeça do cara já vem lá, né, um garçom com luva branca, uma piscina maravilhosa, uma vida maravilhosa. Isso me remete muito porque a Raider, lá no passado, conseguia vender o chinelo 4 vezes mais caro do que o da Beira Rio. Ambas produziam praticamente pelo mesmo custo, só que a Beira Rio precificava 30%, 40% ou 50% acima. A Raider 4 vezes mais, porque ela vendia férias para os pés do pedreiro, do pintor, que é o público da Raider. Então, essas genialidades, eu diria assim, de conseguir enxergar o que é o óbvio, e eu brigo muito sobre a importância do óbvio, né? Adams Óbvios, lá na década de 50, ele falava: se quiser vender chapéu, cara, não fotografa o corpo do sujeito, fotografa a cabeça, porque o chapéu fica em primeiro plano. Então, a soma desses elementos, desses assets, desses ativos, elas fazem a diferença. E nós hoje entendemos e aceitamos as houses como parceiras e não como inimigas. Se a house vai, numa escala de 0 a 10, vai até 5, o trabalho da competence começa a partir de 5. E a gente estimula nossos clientes a terem house, a terem birôs. Mas se ele quiser fazer algo excepcional, Nenê, se ele quiser dar uma bomba no mercado, nos chama. A gente faz. Eu também entendo que a tendência de house, até porque, de novo, o que eu dizia, como o mercado empobreceu, como o mercado não é mais aquele mercado que tu enfrentou em 1991, Não. né? Não porque a tecnologia chegou, muito mais pelo enfraquecimento das pessoas. E eu acho que os gerentes de marketing ficaram mais qualificados também. Eu diria que eles também são um empecilho. Eu diria que a luta, o marketing das empresas, antes tu falava com o CEO, como tu falou agora. Eu falei com o Leandro Melnick, né? Mas se tu tivesse falado com a Marta da Silva,
talvez o resultado não fosse tão brilhante quanto que tu falou com o Leandro Melnick. Porque o Leandro te entendeu. O Leandro te ouviu. A Marta ficou uma opositora tua. Ela vai tentar criar um outro processo. Pois é, eu já pensei assim no passado. Hoje eu não penso mais assim. Eu acho que... Sabe por que tu não pensa mais assim? Porque tu não tem angústia faturante. Não é isso, né? Enquanto que o mercado tem. Me permite discordar um pouco, tá? Claro, mas é para isso mesmo que nós estamos aqui. Nós atravessamos o vale da escuridão ao longo dos últimos anos, né? Teve dias que eu digo, será que eu fecho esse negócio aqui? E vou cuidar da Sun, que é a nossa consultoria que está no Brasil inteiro? Você está me entendendo? Já me falou isso. Será que eu fecho essa operação publicitária? E aí, em função da Paula, em função do Shine e da minha própria inquietude, eu digo, não vamos. Nós temos que achar o furo. Nós temos que encontrar o vento certo, né, para fazer a travessia. Então, o que eu vejo é o seguinte, quem escolhe a vida que tem somos nós. Se o CEO escolhe a gerente de marketing ruim, a culpa é dele, que não reconheceu que marketing e que RH são ferramentas fundamentais e que têm que estar atreladas ao CEO, não ao diretor administrativo financeiro, não ao diretor de supply, e sim ao CEO. Então, tu é casado com quem tu escolheu, meu chapa. Entende isso? Então, se tem uma pessoa que tem poucas luzes em qualquer posição da empresa, a culpa é minha enquanto CEO. Porque eu permiti que alguém permitisse que aquela pessoa estivesse lá. Então, eu considero hoje que as gerentes de marketing, os gerentes de marketing são pessoas muito interessantes, mas alguns precisam calçar a humildade e voltar a estudar, né? A tentar compreender o mundo e não tentar evitar, Nenê, que chegue alguém mais inteligente que coloque a posição deles em jogo. A Thaís Fontes, que está lá na Melnick, é uma profissional extremamente qualificada. A anterior também era. E nós entramos na Melnick, não foi pelo Leandro, nós entramos por essas pessoas que queriam algo a mais, queriam algo diferente. E a gente entregou. O Nilo Square derreteu vendendo. O Art Country derreteu vendendo. Agora estamos fazendo um lançamento para a CFL do Alameda Jardins, já tem mais de 60% vendido. Por que a Competence consegue esses resultados? Porque ela faz o que o Shine falou, o que a Paula falou. A gente entende as pessoas, entende o momento. O nosso approach para o Alameda Jardins foi vender o silêncio. Entende isso? E vender que quando tu acorda, durante a vida inteira, tu vai acordar dentro de um campo de golfe. Mas com silêncio. Por quê? Porque a gente aproveitou o fato de ele não estar na Nilo Peçanha para vender o silêncio. Está entendendo? São pequenos detalhes que a pessoa faz o raciocínio quando vai comprar. Então, é muito importante a gente entender que sozinho, aquilo que a Paula falou é maravilhoso. A gente não faz nada. Se não tiver gerente de marketing, a gente não faz nada. Agora mesmo no projeto Produto RS, os dois principais elementos do lado da Fiergs, o presidente e o Júlio. Fantásticos os dois. Tanto é que eu coloquei, ele foi cocriação nossa com o presidente Petri e com o Júlio. E depois, mais recentemente, com a nossa amiga da imprensa lá, da Fiergs, a Enir, que fez um trabalho maravilhoso também. Espetacular. Então, eu acho que se tu tem um projeto espetacular, todo mundo cresce. A grande questão é a miopia, é tu não ter o projeto. E por isso que a gente se focou em fazer projetos. O que me preocupa um pouquinho, tu vê que tu usa todas as inteligências possíveis, desde a criação, do atendimento, do marketing da empresa, do CEO da empresa, e aí, de repente, tu joga a mídia para o departamento de compras, o cara que compra prego. Mas não somos nós, né? Nós também somos... pode jogar tudo fora. Mas nós também somos comprados pela área de compras. A Paula mesmo. Agora nós conquistamos uma conta muito importante no Mercado Brasil, que é a conta da Eternit. Né? Que eu já divulguei. Tu já divulgasse. O contrato terminou na mesa de compras. Todos os grandes clientes internacionais que a gente atende terminam na área de supply. Ok, né? Só que aí a gente também tem que ter aquilo, também tem que ter o lado, e de novo a humildade, para saber o seguinte, se a gente fosse mais interessante e inteligente que o cliente,
A gente estava contratando o cliente, não o cliente nos contratando, né? Tem uma história maravilhosa, com o seu Adelino Colombo. Eu não vivenciei, mas escutei. Então, teve um amigo meu, conhecido, né? Um belo dia, uma festa. Ele, o que tu faz? Eu digo, sou publicitário. Eu estava na MPM e ele, eu quero ir para lá, coisa e tal. Cara, aí falei com o Sérgio Gonzalez, na época, que era o diretor de criação, e falei com o antigo, querido Michele Caetano. Parla, Michele. Amore, me traz o problema, soluzione eu tenho. Né? Meu espanhol e italiano nada que ficou uma merda, né? Mas de qualquer forma, Nenê, acabamos levando o amigo da festa para dentro da agência. Ele ficou 3, 4 meses e junto com o Michele foi morar em Caxias para abrir uma agência, não sei se tu lembra, para Enxuta. Claro. Tá? E aí um belo dia ele vai... um belo dia ele vai visitar o senhor Adelino Colombo, que foi uma mente maravilhosa, né, com todos os seus predicados, e ele critica para o velho Adelino longamente todo o negócio Colombo. Ao final da crítica, o Colombo, sempre em silêncio, respeitoso, ele disse assim: meu jovem, eu tenho 70 e poucos anos, tenho 600 lojas, eu só queria te fazer uma pergunta. Claro, seu Adelino. Ele se achando o pica, né? Quantas lojas tu tens? Então, cara, não dá para nós querer ser mais inteligente que os nossos clientes. Senão, nós iríamos contratá-los e não eles iriam nos contratar. Eu acho que a humildade, né, é um negócio que... E vamos deixar muito clara a diferença entre a humildade e a simplicidade, né? E a desvalia, né? Eu sempre digo para a turma que anda junto comigo, a gente tem que acreditar na gente. Para minhas filhas eu digo, olha, reunião de condomínio a gente não pode perder para o zero, no mínimo tem que ter um voto nosso. Eu voto em mim, sempre votei, concordo contigo com essa questão do mercado publicitário gaúcho. É uma dificuldade, hoje mesmo via lá que um colega ganhou uma conta, nenhum publicitário reconhece. Né? Ninguém apoia o outro. Um dia um cliente meu me disse o seguinte: João, teve todos os seus colegas aqui, todos falaram mal de ti. Eu digo, é mesmo? É. Mas eu vou ficar contigo, vou continuar contigo. Sabe por quê? Porque todos falaram mal de todos. Então eu perguntava pro A como é que era o B, o C e o D. Ele malhava todos. E aí eu dizia, mas quem é que é bom? E o cara dizia, sou eu. Então essa questão de ego mal formado, tu tá me entendendo? É o grande problema. Mas graças a Deus eu vejo isso. Isso é uma característica nossa, gaúcha? Cara, mas Santa Catarina não é muito diferente, né? Eu convivi lá, tive agência lá por 20 anos. Paraná é um pouco mais... O paranaense é um povo muito complicado, né? Eu tive 20 e poucos anos lá, agência. Está perdendo a identidade violentamente. Tá perdendo, e ele tem um oco. Que o Nilson... Ele tem um oco, o Paraná tem um oco no centro do estado, se tu analisar bem, ele é um deserto do Saara. Né? O Paraná é interessante na grande Curitiba e depois lá no oeste. Na Terra Vermelha. Tu tá me entendendo? Mas esse centrão é oco. E o paranaense, em especial o curitibano, ele é muito parecido conosco. Né? Ele é muito mesquinho em determinadas coisas. Mas ele sabe que o Nilson, o Instituto de Pesquisa está configurando hoje para índices de produtividade e de relevância no mercado, principalmente para os veículos de comunicação que rateiam RS1, RS2. Então, nós temos São Paulo 1, São Paulo 2 hoje e São Paulo 3. Que Curitiba é o Paraná. Mas aí que está. O paranaense, ele tem um amor, uma paixão pelo paulista. Né? E tem uma desvalia por nós do sul do Paraná. Né? O Paraná é o limite do Brasil. Eles ainda usurpam as praias de Santa Catarina, né? Mas o resto eles descartam. Né? Enfim, é isso. Mas é um mercado que cresce, né, João? Tu vê que tem 9% hoje do sul do país, né? É o Paraná. Nós tínhamos 7, 8, estamos tendo 5. Então, essas coisas que me Mas sabe que tem uma coisa, na década de 90, início dos anos 90, eu tive uma oportunidade de ir a Curitiba. Não tinha competência ainda. Estava na MPM. E fui
lá para resolver um problema específico de um cliente do Paraná e a MPM tinha agência lá. Quando eu aterrissei no aeroporto Afonso Pena, né? Exatamente. Tinha um mega painel, né? Eu olhei assim, larguei o pescoção para fora da janela, na época não tinha ar-condicionado nos carros, né? Paraná, eu sempre falo para Paulinha, aqui se trabalha. Cara, aquilo me deu um arrepio, tu tá entendendo? Porra, aqui se trabalha, cara. Então, é um povo que trabalha. Eles são sérios. Eles quebram pedra, tu tá me entendendo? E eu acho que isso, no final do dia, faz a diferença. As grandes cooperativas que tem no centro-oeste do Paraná são fantásticas, cara. Levasse uma cooperativa para lá, né, João? Como? O Sicredi não foi para lá contigo ainda? Não. O Sicredi já existia lá, mas o Sicredi, o período que nós transitamos pelo Sicredi foi muito interessante, porque eles tinham uma house. E aí nós substituímos a operação da house. O Sicredi fez o movimento ao contrário. E a nossa passagem pelo Sicredi, que foi muito interessante, até hoje o Sicredi utiliza fragmentos daquilo que a gente deixou, como Gente que Coopera Cresce, os Polpedes, a Força e por aí vai, né? E eu admiro muito o Sicredi, acho que inclusive tem um grande desafio nesse momento, que é contar o Sicredi sob uma perspectiva nacional a partir de São Paulo, né? Eu acho que isso vai ser um grande desafio que a crise do Clô vai ter, né? E ela vai ser posta à prova, né? Porque o Sicredi vinha fazendo com a ROC um grande trabalho, assim como fez conosco um grande trabalho, né? E o Sicredi citei isso. E o Sicredi tem muito de... O Sicredi existe graças a duas grandes agências. E o Sicredi tem muito de raiz, né? Então, como eu acompanhei a história do Sicredi ao longo dos últimos 20 anos, com muita proximidade, né, eu diria que tem um grande teste agora, de não virar o Cicobi. Porque o Cicobi não fala com ninguém. O Sicredi fala. Então, essas questões mais delicadas da comunicação, eu acho que elas sim podem ser um grande problema, né? Porque no passado diz assim, São Paulo é mais inteligente que Rio Grande do Sul. Por quê? Me diz alguma mulher mais charmosa no mundo brasileira do que a Gisele Bündchen. Ela não nasceu em São Paulo. O Jorge Gerdau nasceu em Porto Alegre. Não, mas né? de vez em quando, sabe o que eu digo? O paulista tem 3 bolas para vocês gostarem tanto assim deles. Eu acho que não. É uma coisa meio louca isso. É uma raridade tu achar um paulista famoso em São Paulo, porque o que tem muito é brasileiro em São Paulo. Né? Então, eu diria para ti... Berço do Brasil. Eu diria para ti, São Paulo é um país potência, sem dúvida alguma que é, mas nós podemos acontecer mais. Seria o 10º do mundo. Nós Brasil, podemos acontecer mais dentro do Brasil, né? E por isso o produto RS vem para questionar isso. Vem cá, cara, o nosso produto tem classe mundial de qualidade. Ele não deve nada para ninguém. Por que a gente tem dificuldade de ser aceito depois da fronteira do Mampituba? Então, o que eu vejo como grande gravidade do empresário gaúcho é a desistência à competição. Competir não é feio, né? Bonito isso. O que eu vejo é que a gente tem que ter mais coragem e acreditar mais na gente, né? A Jane Fonda tem um discurso maravilhoso, e eu volta e meia repito isso, né? Que é o 3º ato, né? Porque existe aquela velha consciência, né? Você nasce, você cresce, você amadurece, você envelhece, você morre. Então a gente tende, na nossa profissão, a gente é um pouco parecido com um piloto de Fórmula 1 e jogador de futebol. A gente fica velho profissionalmente muito cedo. O cara é velho. Há um tempo atrás queriam dizer que eu era velho. Não, eu digo, ok. Até teve gente que foi para... Tu sabe que eu estou me sentindo cada vez mais jovem. Mas eu estou chegando nos 80 já. Mas isso é maravilhoso, cara. Então é o seguinte, o que a Jane Fonda responde para essa galera que acha que a gente ficou velho? Cara, a gente nasce, a gente cresce, ok, a gente amadurece, ok, mas aí tem uma escadinha da sabedoria. E que eu chamo o jogador de pádel ou de tênis do fundo da quadra. Nós não temos mais fôlego para jogar na rede. Mas, porra, cara, nós no fundo da quadra a gente é um problema. Então, é justamente isto que faz a diferença. E a persistência. Ontem eu conversava com um cliente assim, cara, o que vai ser do planeta quando essa geração bendita que está aqui, chegando ao poder, assumir o poder? Que fica brabo, fica chateado, não vai trabalhar, sai de um lugar porque acha que o problema é do lugar. O problema é do cara, não é do lugar. Tu está me entendendo?
mas é reconhecido pela tribo como normal. Enfim, eu estou... O que tu está achando? Pois é, discutindo isso, o que será desse cara de hoje? Aí tem a perspectiva de 4 dias de trabalho. O Bill Gates disse, não, 4 não, 3. Porque assim nós vamos dar oportunidade que nos outros 3 surjam mais gente para trabalhar. É legal. O Bill Gates é um dos caras mais ricos do mundo que menos faz, né? Porque ele inventou um negócio fantástico, né, que a gente paga todos os dias para usar. Ele é o maior locador de inteligência do planeta, né, que é o sistema dele. O que tu acha das plataformas, irmão? Cara, eu acho fantástico, mas o que eu vejo como Depois eu quero a tua opinião. como um aspecto assim, muito importante e inerente a isso tudo é que nós, por gênese, né, nós seres humanos, nós gostamos de conforto. Por isso que a gente é barrigudo, né? Hoje eu me olhei de manhã e digo, pô, tô mais gordo ainda, tia. Porque a gente não nasceu para ser barrigudo, a gente nasceu para correr atrás da comida. Mas a comida, a conveniência é uma merda pro ser humano, porque ela nos torna relapsos. É só abrir a geladeira, tá ali a comida. Antigamente o neguinho tinha que sair para matar um leão por dia, né? Então o que está acontecendo? A plataforma traz a conveniência, mas ela não pode perder o sentido do humano, do touch. Pior é eu falo com a Alexa para me dizer o que tem na geladeira. Mas o sentido do humano é muito importante. Nesse livro que eu estou publicando agora, eu peguei uma frase da Marlova Noveleto, que eu adoro ela, e até pedi licença para usar a frase dela, que ela diz mais ou menos o seguinte: o que será da humanidade se a gente esquecer do ser humano? Eu concordo plenamente. Sabe, a tecnologia faz tudo, cara, mas ela não consegue te dar um abraço. A Alexa não te dá um beijo, não diz que tu é importante para ela. Fala, Chay. Até diz, né? Mas não, acho que não é muito verdadeiro. Exatamente. Eu acho que a gente está num momento fantástico, assim, de tecnologia, de formas de fazer. Eu estou te perguntando isso também, complementando, por causa tu viu a bronca do TikTok, né? Sim, isso cada vez mais vai começar a acontecer agora em efeito cascata, que eu imagino, né? Então, acho que a gente vai ter... O Trump já criou a plataforma dele. Exato, porque além de ser algo que tem influência e é um mercado, então, assim, a forma de proibir um é dar oportunidade para outro que talvez seja local, né? Então, mas falando um pouco mais de tecnologia e de como é que a gente vê, principalmente o produto, né? Hoje a gente vive num mundo onde o privado está se tornando escasso. Cada vez mais a gente vai alugar as coisas, até o carro, até tudo. Então, a forma de compra recorrente é que talvez se torne realidade daqui a algum tempo, para quase qualquer coisa, né, na tua vida. E a tecnologia vem justamente para gerir isso de uma forma eficiente. Então, hoje a inteligência artificial faz praticamente qualquer coisa, né, que a gente precise. Ela está num desenvolvimento muito rápido, mas realmente ela não tem o toque humano. Né? Tu sabe que, Cristiano, eu comecei a fazer minhas opiniões consultando o chat. Sim. E aí, quando eu divulguei isso, de que eu tô, pararam de me ler. Sim. Sim, porque ficou fake, né? Qualquer um é capaz de fazer isso hoje, né, Nenê? Eu digo, gente, que isso? Eu acredito muito que até... Exatamente. E daí tu deixou de ser o Nenê, a tua essência e o teu pensar. Cadê o Nenê? Cadê o humano? Cadê exatamente o que o João trouxe, o toque, o sentir? Faz sentido isso? Não faz sentido, porque não faz sentido. Ser sincero, sabe? Para dizer a verdade. Olha, gente, usem, porque te traz informação. Mas tu sabe que nós, brasileiros, somos o povo mais ansioso, né? E índice de ansiedade, e eu acho que isso muito vem proveniente das plataformas e tecnologias, só que isso acaba perdendo nossa essência do pensar, a nossa essência do ser, né? E a gente tem que usar as plataformas e as tecnologias a nosso favor, e não para nos substituir, e deixar de ter essa mesa aqui, por exemplo. A gente podia estar online hoje, mas a gente não ia estar aqui tendo essa troca que nós estamos tendo. Sabe que eu tenho dito no mercado, colaborando com aquilo que tu está dizendo, no tempo do João, quando o João fez a agência, existiam 1.000 clientes para 10 agências. Hoje tu tem 1 milhão de players para anunciar para 10 clientes. Mas é por isso que a tecnologia é importante. Muito difíceis. Né? Eu acho que aí que a tecnologia acertar isso aí, né?
E aí vem estratégia, vem comunicação, vem uma porção de coisas que faz sentido, né? Mas eu acho que é justamente aí que a tecnologia pode ajudar a solucionar alguns problemas, tanto de escala quanto de profundidade. Quando a gente fala hoje, por exemplo, do chat GPT, eu costumo dizer que as pessoas falam, vamos trocar por um robô. Não, eu acho que tu não vai ser trocado por um robô, tu vai ser trocado por uma pessoa que usa a tecnologia de AI. Esse vai ser a primeira troca, né? Se tu não entender que tu precisa estar dentro desse mercado e usar toda e qualquer ferramenta, já é um passo que tu tá atrás, né? A partir do momento onde tu começa a colocar isso na tua vida, no teu momento, na forma de fazer, a forma de trabalhar vai mudar. Então, quem tiver mais adaptado nessa forma vai criar coisas diferentes, que é o próximo passo. Isso a gente faz desde a época da caverna, né? Desde a invenção do fogo, não é uma novidade. A gente precisa entender e abraçar o novo, né? O que acontece, eu acho que muitas vezes é uma resistência, achando que aquele novo ali é perigoso, não é certo, não é legal. Então, acho que o olhar, e aí a comunicação tem muito isso, né? A criatividade também, de sempre procurar o novo. Então, desde o meu primeiro dia de trabalho, eu busco e passo por essa forma de tentar reconhecer o que é importante e ir atrás do novo. E hoje, a gente tem lá a AI como uma forma de fazer isso muito mais rápido, né? O chat GPT hoje virou meu dupla de criação. Né? Então, mas tem um detalhe aí que eu acho que é importante. Não dá para confundir velocidade criativa, que é o chat GPT, tá? Com inovação e insight criativo. Exato. Perfeito. Porque uma coisa é ser veloz, tu botou ali, pum, ele responde, mas ele responde em cima de uma base de conhecimento já produzida. Agora, o novo conhecimento, as novas fronteiras, o ChatGPT não tem. Ele vai ter que ser alimentado por alguém que vai construir o novo e vai botar ali para dentro. Ele é tudo do antes. Ele é tudo do antes, tu tá me entendendo? Por isso que tem uma oportunidade inequívoca para as pessoas que são muito criativas. Agora, nós temos que redefinir, né? E aí tem um conceito muito interessante que o Mohamed, nosso patrício lá do Hospital Moinhos de Vento, eu adoro a cabeça daquele cara, porque ele foi o primeiro cara que falou sobre o impossível, né? E foi o primeiro cara que começou a falar de redefinição das coisas. Então, redefinir o que é ser criativo. Eu acho que passa, sim, por essa coisa de saber operar o AI, mas tem um outro aspecto que é o seguinte: como é que eu faço o novo num mundo onde o conhecimento é abundante? E eu acho que os apelidos também, né? Quando tu fala em generativa e colaborativa, Exato. isso É muito do entendimento do que é a ferramenta, né? E eu porque concordo. generativa não define nada. Mas é o seguinte, se tu junta uma turma de meia boca para discutir, só vai sair um resultado meia boca, né? Exato. Não adianta, cara, sabe? Desculpe, né? Mas Não tem jeito de ter que salvar. eu costumo dizer, eu repito todos os dias para essa gurizada aqui o seguinte, cara, conhecimento é que nem dinheiro, né? Se tu guarda dinheiro, tu tem. Aí tu vive a grande oportunidade, como diria a nossa afinada Ailza Munhoz, que foi uma das mulheres mais brilhantes que eu conheci na minha vida. E a Ailza diz o seguinte: João, sabe qual é a diferença entre oportunidade e grande oportunidade? Eu digo, não. Né? Ela disse, muito bem, eu vou te explicar e tu nunca mais vai esquecer. Oportunidade é o seguinte: tu tá andando de carro, de repente tu vê a casa dos teus sonhos à venda, por um preço muito bom. Aquilo é uma oportunidade. Só que tu não tem dinheiro, João. Então, é só uma oportunidade. A grande oportunidade é que tu vem andando com o teu carro, feliz e lépido, vê a casa dos teus sonhos por um preço adequado e tu tem dinheiro para comprar. Aí tu tem a grande oportunidade. Percebe? Então, eu acho que a capacidade orgânica da gente se adaptando ao novo é o que realmente faz com que o homem seja um fator decisivo de evolução na humanidade. Exato, até porque a gente tem sensores humanos, né, que definem justamente o que é ser humano, né? Não um chat ou algum algoritmo que vai conseguir fazer isso, mas usar isso como uma ferramenta importante, eu acho que dá um diferencial muito, muito legal para quem consegue buscar mais informação, organizar mais informação. Quando tu fala, né, da quantidade de clientes, a quantidade... Ler isso é muito mais difícil hoje. Então, ter ferramentas para ler isso vai dar decisões que são muito mais precisas. É isso aí. Paulinha, Fala aqui. neste momento que a gente vive o home, o híbrido, o presencial, como é que está a postura da equipe? O nosso é 100% presencial, tá? A gente tem algumas exceções, com certeza, faz homes, a gente não é algo
que não aceita o novo, como a gente está dizendo, a gente tem que aceitar o novo a nosso favor, até porque existem momentos e situações na qual o home é eficiente, né? Eu acho que a pandemia veio para nos mostrar que é possível trabalhar das mais distintas formas. Mas é o que a gente está falando aqui, né? Eu acho que nada supera ao estar junto, ao poder trocar junto e estar entre pessoas, os humanos, trocando entre si, com certeza agrega muito mais, acreditamos nisso. Hoje a gente está com uma base de uns 40, 50, por aí. Isso é pleno ou tu tem oportunidades de mercado? A gente monta squads também, né? Que existem projetos também, né? Durante muito tempo, a Competence chegou a ter mais de 300 funcionários no país, com 7 sedes. Naquele momento, tu chegar assim, não, eu tenho 7 sedes, 300 funcionários, ainda tenho sede própria. Isso era muito do Paraná, sede própria, né? Isso era um elemento de inteligência. Hoje, eu acho um pepino tu ter muita gente. Porque a grande questão é tu ter poucas pessoas que façam a diferença. Tu tem um núcleo duro muito inteligente. E aí tu vai capturando no mercado, à medida que os projetos vão acontecendo, tu monta um squad e vai. Mas se tu não tiver essa nuvem central com pessoas que têm recorrência contigo, que têm convivência com a tua cultura, é difícil. E nesse exato instante, a gente está reconstruindo pela 40ª vez a Competence, né? Tanto é que está surgindo agora a Competence Powered by Sun. Por que é Powered? Empoderada pela Sun, pela estratégia da Sun. Isso faz com que a Competence tenha recebido a conta da Eternit. Isso faz com que a Competence tenha recebido a campanha do produto RS. Ou seja, porque a Sun vai e faz a diferença estrategicamente. E ela gera um briefing. Mas, fala um pouquinho das outras empresas. Cara, nesse momento a gente fez uma redução muito, muito significativa, né, da abrangência do grupo. Nós chegamos a ter um número muito grande de empresas, produtora de vídeo, empresa de eventos, PR, assessoria de imprensa. Tu vai penduralicando uma porrada de coisa e tu não consegue transmitir a essência. Então, a gente deu uma emagrecida fantástica e, curiosamente, nós estamos quebrando a barreira da rentabilidade do setor. Porque, historicamente, uma coisa muito importante, as agências nunca deram lucro. Sempre o lucro veio do PIA, da famigerada BV, né? Mal e mal pagavam o custo operacional com a receita operacional. Eu lembro, a gente ficava devendo 10%, 15% da receita em relação ao custo operacional. Então, via o PIA pagava aqueles 15%, tu está me entendendo, e gerava o lucro. Esse PIA virou piada. Pia de piada para mim, né? Porque quando o cara chega para mim, não, porque tu vê a escada. Que escada, rapaz? Que degrau é esse? Tá? Não existe mais isso, né? O que existe é uma necessidade de entender as novas regras. Então, dentro desse jogo aí, e vendo que o nosso tempo está encerrando... Sim. É muito importante a gente entender, né? Eu quero deixar esse recado aqui para o mercado, que nesse momento, se você não se orgulhar da quantidade e se orgulhar da qualidade, você vai ter um resultado melhor. Mas voltando ao PIA, eu acho, e aí o conceito meu, que houve um tiro no pé. De quê? Houve um tiro no pé. Quando? O talento foi esquecido para buscar o bebê. Mas olha só, Quando tu esqueceu disso, isso. E aí o teu conceito hoje que tu diz das house mas foi o grande erro do mercado. Se preocupar em querer. Cara, e aí gente que fazia escondido, não é, João? Para mim, que não podia fazer, estava no contrato, que ele não podia ter mais do que aquilo. Para mim, o maior ativo hoje de qualquer companhia é o pensamento. Cara. É as pessoas pensarem. Eu escrevi um artigo sobre isso e tive um retorno bem interessante, pessoas dizendo assim, tipo, vou pegar esse teu artigo e vou usar numa convenção da minha empresa. Eu digo, ótimo. As pessoas pensam pouco. A nossa cultura, ela é um ode ao fazer. Aliás, leio todos. É um ode ao fazer. Né? É um reconhecimento ao fazer, mas não ao pensar. E aí que está o salto. É pensar. Penso, não é?
isso é uma coisa que se usa pouco. Gente, passou 1 hora. Tu viu como é fácil? Rápido, né? Rápido. Né? Rápido, fácil, alegre, né? Descontraído. A gente tenho certeza que quando for ao ar ele vai dar o impacto que a gente sempre está tendo com o podcast, que não baixa de 200 mil, que esse é um número, Parabéns. Que bacana. né, que nos Fantástico. envaidece e que nos deixa, né, Fantástico. legal. Então, eu quero agradecer vocês, Paulinha, tu que me ajudou bastante, né? O Joãozinho, meu querido irmão, meu parceirão, a gente, quando fala com carinho, fala com amor, né? Por isso que eu digo para ele, fala comigo, porra! E ele me esquece de vez em quando, né? Mas, e tu, Cristiano, que eu conheci hoje, e legal, cara. Legal, Gostei obrigado, da tua pai. mente. Prazer estar aqui contigo. Mente boa, Legal. mente para frente. Valeu. Né? Brilhante. Não é mente. Mente brilhante. Mente brilhante. Mente Aliás, que está aí, né? Tá. É. Então tá, um brinde. Nenê, Valeu. agradecer. Prazer. Saúde, Daniel. Obrigado. Saúde.